Mercosul, e esse encontro acontece justamente em meio a essa crise, Venezuela e Guiana, e 3 dias antes, na verdade, da posse de Javier Milei como presidente da Argentina. Esse é o caldo aí desse encontro. O Mercosul, que foi criado em 1991 por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Atualmente a Bolívia é um estado associado, tem essa assinatura hoje ao lado de outros países como Chile, Peru e Colômbia. E a Venezuela chegou a entrar no Mercosul, mas está suspensa desde 2017 pelo descumprimento de algumas obrigações previstas no acordo. E aí tem toda essa tensão envolvendo a Venezuela e a Guiana e os outros países com isso, né? Os brasileiros que moram na Guiana falam da tensão na região e a incerteza em relação aos próximos passos de Nicolás Maduro, já que a Venezuela está reivindicando a região de Esequibo, inclusive para exploração de petróleo lá, uma região riquíssima de petróleo e de minerais, e quer explorar. O Exército Brasileiro já enviou blindados para a região, onde vivem, inclusive, muitos brasileiros, 11 mil brasileiros, segundo Itamaraty. O presidente da Guiana disse até ontem, numa entrevista à CNN, de que ele espera, né, uma ajuda do Brasil. O presidente da Guiana, Irfan Ali, afirmou em entrevista à CNN que o presidente Lula garantiu a ele o apoio ao país na disputa contra a Venezuela pelo território. Disse ele, abre aspas, o presidente Lula me garantiu que o Brasil apoia fortemente a Guiana e que não apoiaria nenhum comportamento imprudente da Venezuela, foi o que disse Ali ao canal. Ele já tinha elogiado a posição do Brasil no conflito. Ontem ele disse que a resposta brasileira era muito madura e classificou a Venezuela como um país imprevisível. Antes a gente já falou, inclusive, que a Venezuela é um país fora da lei. O UOL entrou em contato com o Ministério das Relações Exteriores e com o Palácio do Planalto para confirmar as declarações e até agora não teve uma resposta. Mas o próprio governo já tinha falado que entraria em contato com o presidente da Guiana. O que você acha aí dessa garantia que ele disse que recebeu do governo Lula? Quer dizer, será que numa disputa entre os dois, Lula está do lado da Guiana? É isso, Josias? Não me parece que o Lula ficará do lado do Maduro se o Maduro tiver ou fizer algum movimento bélico, alguma maluquice de invadir o território da Guiana, se ele levar a estratégia eleitoral dele para a área militar. Não me parece que o Lula vai ficar do lado do Maduro. O Lula chega a essa reunião do Mercosul, Fabíola, numa posição muito delicada. Essa reunião da cúpula do Mercosul ela é marcada por 2 sujeitos ocultos que não estão no encontro. E o Lula, como anfitrião, os chefes de Estado do Mercosul estão sendo recepcionados por ele no Rio de Janeiro. O Lula está espremido entre esses 2 personagens que não estão no encontro. À esquerda, pelo Nicolás Maduro, à direita, pelo Javier Milei. O Maduro desafia o Lula a exercitar a sua liderança, uma liderança natural, no continente sul-americano, para evitar uma guerra entre 2 países vizinhos do Brasil, a Venezuela e a Guiana. E o Javier Milei, ele serviu de pretexto para que o Alberto Fernandes, o presidente que está deixando o cargo na Argentina, retirasse o pé do acelerador em relação ao fechamento do acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Então, dizia-se que o problema do Lula era o Javier Milei, e, na verdade, o problema se revelou diferente. O problema é o Alberto Fernandes, que não se empenhou pelo fechamento do acordo, e um outro problema, um pouco mais distante, é o presidente da França, o Emmanuel Macron, que no final de semana, no encontro climático de Dubai, deu uma declaração que representou um chute no balde, né? Diz que era contra esse acordo e ele rasgou ali um manto diáfano que escondia um teatro. O governo brasileiro estava vendendo a ilusão de que o Mercosul poderia celebrar nesta quinta-feira, neste encontro do Rio de Janeiro, um acordo com a União Europeia. Isto era uma fantasia, e essa fantasia se revelou, seja por meio da oposição agora explícita do Macron,
era uma oposição apenas implícita, porque todos conhecem o protecionismo do agricultor francês, e o Macron estava falando para o seu eleitorado interno, e se manifestou também por meio da omissão do Alberto Fernandes, que na última hora se retirou dessa negociação para a formalização do acordo. O ponto mais grave desses dois que nós estamos mencionando, Mercosul e Venezuela versus Guiana, é o fato de que a conjuntura intima o Lula a agir como um líder regional. Ontem houve uma reunião de chanceleres que precedeu essa reunião dos chefes de Estado, que está marcada para essa sexta-feira. Nesta reunião de chanceleres, o Uruguai, o representante do Uruguai, foi muito explícito ao dizer que considera que o Brasil não entregou o que se esperava dele neste ambiente do Mercosul. O Uruguai está prestes a fechar um acordo com a China, muito adiantada a negociação, e, por pressão do Brasil, retardou o fechamento desse acordo sob o argumento de que não, era preciso esperar, porque o Mercosul fecharia um acordo com a União Europeia. Esse acordo não veio e não virá tão cedo, se é que virá, né? E agora há o desafio Nicolás Maduro. O Lula, ninguém ignora que ele deseja fazer da política externa uma joia do seu terceiro mandato, uma joia da coroa do seu terceiro mandato. Ele tentou se apresentar como mediador do conflito entre Rússia e Ucrânia, foi desligado da tomada, não foi credenciado para atuar como mediador desse conflito. Ele tentou exercer uma posição que levasse a um cessar-fogo lá na faixa de Gaza, no mês em que o Brasil presidiu o Conselho de Segurança Nacional. O Brasil teve um comportamento absolutamente adequado no Conselho de Segurança, conseguiu até uma votação expressiva, mas não obteve o cessar-fogo. O cessar-fogo veio depois, por alguns dias apenas, numa negociação que envolveu a troca de reféns por prisioneiros palestinos que estavam em prisões israelenses e não por interferência da ONU. E agora o Lula como disse, intimado pelas circunstâncias a exercer uma liderança que é natural, porque um presidente do Brasil é um líder natural na região. Um presidente do Brasil é líder natural, é mediador natural de um conflito de dois países que são vizinhos do Brasil. Muito mais quando o provocador da confusão é o Nicolás Maduro, que teve tapete vermelho estendido pelo Lula no início do seu mandato, foi recebido sob protestos até do Uruguai, do Chile. O Lula tratou o Nicolás Maduro como uma liderança democrática, chegou a questionar se na Venezuela há mesmo uma ditadura, que isso é muito relativo. Agora ele precisa exercer essa liderança para trazer o Nicolás Maduro de volta à realidade. Esse é o contexto, Fabíola, em que se dá essa reunião do Mercosul. O ano não acaba como o Lula gostaria. Ele gostaria de celebrar nesta reunião do Mercosul o fechamento do acordo com a União Europeia, não haveria a encrenca do Nicolás Maduro, e ele viria de uma COP, um encontro climático em que o Brasil teria sido o grande protagonista. O Brasil, na verdade, saiu desse encontro, o Lula saiu desse encontro com o paletó manchado de petróleo, com o governo brasileiro enganchado na OPEP. Não é um ano que termina bem para o Lula nessa área externa. Ele vai ter que se reposicionar em cena no início do ano, Fabíola, ele precisa tomar providências urgentes para que a sua liderança se imponha diante do Nicolás Maduro.